Boa noite, Bom, Eli. querido, Como é que tá? Tudo bem? tudo ótimo. E você? Tudo bem, tranquilo. Primeiro me fala direitinho como é que eu falo seu nome. Seu nome. É difícil, né? É Mohamed Hijazi. Tá. Aqui tá resumido. Mohamed, tá tranquilo. Isso, é que eu coloquei só o Mo e o sobrenome, né? Você é libanês? Você é assim, sua família é da onde? Eu sou aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, eu tenho descendência libanesa, né? Os meus pais nasceram no Líbano, tanto meu pai como minha mãe, né? Acho que o nome não nega, mas eu sou aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, sou do Sul. Ótimo, ótimo. Eu tenho muitos amigos, né, que também têm parentes, né? O doutor Jurad Abdul, que é um Aham. dos que me ajudou aí na minha formação de vídeo cirurgião, né? Tenho um carinho muito grande por a minha turma, o nome de turma é Abud. Então, A boa de assim, também. e a comida de vocês é maravilhosa, né? Da Eu acho árabe. que a parte mais gostosa da nossa cultura é a comida, né, Eurípides? Não tem nada que eu não goste na comida de vocês. Comida saudável, bem temperada, né? É o tempero. Então vamos lá, Mohamed. Fala um pouquinho da sua história de vida, sua formação. O espaço é seu. Obrigado, Eurípides. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, tá? Uma honra estar para mim falando aqui com você. Você é um cara que eu admiro bastante, acompanho bastante nas redes sociais e me inspiro muito para poder seguir meu Instagram. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, eu tenho 30 anos, sou cirurgião geral, fiz duas residências, a primeira de cirurgia geral e a segunda de coloproctologia. Terminei agora em março desse ano, de 2021. Fiz minha cirurgia geral aqui mesmo no Sul, no Paraná, em Foz do Iguaçu mesmo, né? Como eu queria já voltar para cá, para abrir meu consultório aqui e trabalhar por aqui, então já fiz minha residência de cirurgia geral por aqui. E fiz minha segunda residência de coloproctologia na Pucamp, em Campinas, finalizando agora, no qual eu atuo na área de coloproctologia, cirurgia geral, colonoscopia. E agora abri meu consultório aqui em Foz do Iguaçu, já fazem uns 2, 3 meses. Estou engateando ainda, mas as coisas estão fluindo, graças a Deus. Sou plantonista também do Hospital Municipal Padre Germano Lauca, aqui em Foz do Iguaçu. Sou cirurgião, sou plantonista da cirurgia. Porta aberta, então chegam algumas pedradas para a gente. Mas gosto muito de trabalhar com cirurgia geral também. E então também estou trabalhando nessa área. Não abandonei a cirurgia propriamente dita. Acho que você também faz isso, né? Pelo que você me falou. E é isso, Eurípides. Acho que, resumidamente, é isso. É, é aquele negócio, né, Mohamed? Quem tem sangue de cirurgião não consegue ficar longe do centro cirúrgico, né? Por mais que Jamais. é mais confortável o consultório, é mais confortável a colonoscopia, mas quem é cirurgião de verdade não larga. E É, engraçado, o nosso contato foi por conta do meu curso de colonoscopia hands-on para médicos que já fazem colonoscopia alta, né? isso. Vou contar uma coisa engraçada para você, que assim, eu aprendi colonoscopia muito rápido. Uma colega proctologista ficou ao meu lado por 2, 3 meses, que a gente assumiu um serviço, né, da noite para o dia, caiu no meu colo um serviço que não tem como perder. Aí foi eu e ela para lá para assumir esse serviço. Eu tinha pouca experiência em colono. Ela do meu lado, 2, 3 meses, ela virou para mim: Eurípides, você com 2 meses de colonoscopia comigo do lado, é, já parece eu com Já 2 anos. faz, né? Então, assim, o cirurgião tem uma mão diferenciada para procedimento, né? Aí eu comecei a fazer sozinho, pode abrir seus horários sozinhos, comecei a fazer sozinho. E depois eu fiz o caminho oposto do que o pessoal está acostumado. Depois eu fiz o curso de endoscopia alta. Sim. Até é, ela mesma virou para mim: Eurípides, você vai parar de fazer colônia se você mexer com endoscopia alta, porque é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. E foi o contrário. Eu fiquei dois Muito anos, mais confortável fazer endoscopia alta hoje também, né? eu fiquei 2 anos fazendo alta, não larguei a colônia e larguei a alta, porque você sabe, colonoscopia é desafiadora, não tem uma igual à outra. Né? Os riscos são maiores, a dificuldade é bem maior, né? É maior. E a diferença é que tem menos lesões para você dar diagnóstico na colonoscopia,
A alta, você tem que estar com o Atlas embaixo do braço, que aparece coisas muito diferentes, mais. né? Mas não é tão desafiadora, né? Coluna é uma delícia, né? É um jogo de xadrez, né? Você fazer uma colonoscopia. Vai, volta, reduz, baixa um pouco a bola, vai, avança um pouquinho mais, retorna um pouco. Então, realmente, é bem mais desafiadora. Me conta um pouquinho, Mohamed, vou aproveitar que a gente tem tempo. Como é que foi formar, especializar e cair no mercado de trabalho no Covid, no meio do Covid, abrir consultório? Como é que está sendo isso? Tá sendo um desafio enorme, viu, Euripides? Meu sócio até fala isso. Você formou na pior época que podia formar, porque tá tudo voltado para o Covid hoje em dia, né? Então, cheguei em Foz, né? Já tinha uma clínica chamada Endogastro aqui em Foz do Iguaçu, no qual meu sócio trabalha, ele é cirurgião da aparelho digestivo, endoscopista, e ele acabou me abraçando, me adotou para entrar com ele na clínica. Nós mudamos o nome da clínica para Instituto de Cirurgia e Coloproctologia, e acabou me adotando e a gente está junto agora, né? Nossa clínica bem estruturada, tem vários aparelhos de endoscopia e de colonoscopia, mas eu cheguei na cidade no momento que está tudo voltado para o Covid, né? Então acaba sendo um pouco mais difícil entrar no mercado de trabalho. Confesso que achei que seria um pouco mais fácil, estou apanhando um pouco, né? Até porque eu não atendo nenhum plano por enquanto, só estou atendendo particular, né? Até porque os planos estão também pouco focados a abraçar um pouco os profissionais nessa época do ano, né? A gente espera que isso futuramente melhore. Mas, assim, está sendo extremamente desafiador, né? Por ter essa parte de não estar atendendo os convênios, mas não tem do que reclamar. As coisas estão melhorando semanalmente. Eu estou fazendo meu trabalho de formiguinha aqui também nas redes sociais, muito que me espelho em você, né? E está dando certo. Eu estou tendo um bom respaldo da população, estou abraçando de uma maneira assim a população. O pessoal está entendendo um pouco o que significa coloproctologia, porque há um certo receio, né? De você procurar um coloproctologista, você deve entender muito disso, né? Então a gente está tentando quebrar um pouco esse tabu de procurar o coloproctologista, né? São doenças que existem no cotidiano da nossa população, então não tem jeito, não tem como fugir disso. Mas está sendo desafiador, mas está sendo gostoso ao mesmo tempo, porque eu estou me testando e tô vendo que está tendo uma evolução, mesmo que devagar, mas está existindo. E muito disso está acontecendo por causa de alguns colegas aqui da cidade que têm me abraçado e me ajudando bastante para poder crescer na minha área aqui em Foz. Isso é ótimo. A questão das especialidades cirúrgicas, né? Um cirurgião sozinho não faz verão, né? Então tem que rolar as parcerias mesmo. Não dá para operar sozinho muitas vezes, né? Exato. Então é sempre um ajudando o outro, né? Eu fui dessa forma também, eu fui ajudado, amigos até hoje. Hoje eu estou com voo solo, vamos falar assim, porque o meu projeto está mais online, tudo. Eu virei professor de faculdade, então tem produtos, infoprodutos. Eu estou migrando um pouquinho, mas com certeza as parcerias fazem a gente crescer, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos para os nossos... Temos bastante, e só para um adendo, tem bastante gente da área assistindo a nossa live que eu vi aqui. Bastante gente da coloproctologia, residentes, já coloproctologistas também, tem cirurgiões assistindo, então não estamos falando só para a responsabilidade crescer um pouquinho mais, estamos falando para gente que entende muito do assunto. E assim, o carro-chefe do Papo de Reto realmente é dar uma vitrine para a especialidade, para quebrar tabus, para justamente eu vou trazer profissionais da área de proctologia, já trouxe alguns, né, alguns até colegas que foram comigo, justamente para o pessoal ter uma visão do que é a especialidade, quebrar esses tabus, né? Então, eu gostaria muito de saber a sua experiência, o que você preparou aí para a gente para falar da hemorroida, da hemorroidectomia, opera sempre, não opera, como é que está a sua experiência com as hemorroidas, Mohamed? Uma pequena introdução do assunto, né? Só para a gente falar, já esclarecer logo de fato, todo mundo tem hemorroida, tá? Todos nós temos hemorroidas. Hemorroida é completamente diferente da doença hemorroidária, tá bom, gente? Isso a gente tem que entender. Então, todo mundo fala, eu tenho, doutor, tô com hemorroida. Não, todo mundo tem hemorroida, é fisiológico, né? E nem todo mundo tem a doença hemorroidária. Com o tempo, né?
vai causando essa frouxidão. A gente tem os coxins hemorroidários na região anal, e são 3 coxins principais, né? Que eles engurgitam, eles se enchem de sangue e ajudam na nossa continência anal, tá? Então, imagina se nós não tivéssemos todo esse mecanismo de equilíbrio na região anal, então as hemorroidas elas servem também para essa questão da continência anal. E hoje a gente vai estar podendo falar um pouco sobre sintomas, tratamento, como a gente faz o diagnóstico, quais são as opções de tratamento que nós temos, que são várias para a doença hemorroidária. Também vou trazer um pouquinho do que tem de menos conhecido no mercado hoje em dia, de tratamento de doença hemorroidária. Então, acho que vai dar para a gente poder destrinchar um pouquinho esse assunto, né? E sem contar, né, que a doença hemorroidária ela é extremamente prevalente, né? Então, acho que a doença oficial mais conhecida, sem dúvida nenhuma, é a doença hemorroidária, né? Com certeza. Do que você disse aí, né? A gente percebe como o ânus é a válvula perfeita, né? Eu costumo até falar, se alguém conhece outra válvula, você está com diarreia lá, mas você consegue soltar gás sem vazar líquido. Existe alguma válvula humana que consegue deixar sair gás e dar líquido? Não tem. Então, a gente tem que conservar muito bem essa válvula nossa, perfeita, né? Porque ainda não substituíram ela, não, o ânus artificial, essas coisas ainda não existem. Não funciona igual, né? Exato. Então vamos lá. Diagnóstico, como é que costuma chegar para você? Geralmente, o paciente chega para a gente com as queixas assim, bem comuns, né? Muitas vezes se queixa de algum sangramento na região anal, né? Associado ao doutor, tô com uma bolinha na região anal, fiz um pouco mais de esforço evacuatório, e acabou ficando uma bolinha na região anal, um abaulamento ali na região anal. Às vezes pode vir junto com a dor ou não, mas não é muito comum o paciente com doença hemorroidária se queixar de dor, e sim mais dessa sensação de um prolapso, de um abaulamento na região anal, de uma bolinha, né? Que nem o paciente fala, geralmente para a gente, associado a um sangramento, tá bom? Pode ter um pouco de dor, mas não é o mais comum, né? E a gente costuma fazer o diagnóstico clinicamente, tá? Diagnóstico de doença hemorroidária, eu não preciso de colonoscopia, eu não preciso de ressonância, eu não preciso de tomografia, eu tenho que colocar o paciente na posição, ouvir uma história do paciente, ver como é que é a característica de sangramento, ver se tem alguma dor, se tem algum abolamento que incomoda um pouquinho mais, há quanto tempo ele tem isso, quando os sintomas se exacerbam, é quando ele faz um esforço evacuatório ou não, é quando ele está fazendo uma academia, quando ele tá causando qualquer fator que leve a um engurgitamento desses coxins hemorroidários ou não. Então, a história é muito importante. E a diagnóstica a gente faz através da história e do exame físico, através, às vezes, de uma própria inspeção associada a uma anoscopia. Eu costumo fazer anoscopia, para não falar 100%, quase 100% dos pacientes que vão lá no consultório. A gente é especialista da região anal, então a gente precisa estudar, entender e examinar a região anal. Então, o diagnóstico de doença hemorroidária não é feito através de nenhum exame complementar, além do exame físico, anoscopia e a história do paciente. O que muitas vezes eu preciso fazer são alguns pacientes que a gente tem que descartar outras fontes de sangramento. O paciente chega para a gente se queixando de sangramento anal, eu preciso descobrir se isso é da hemorroida ou se é de alguma outra coisa. Isso é de um pólipo intestinal? Isso é de um câncer? É uma doença inflamatória que você estava falando agora há pouco na tua live? É alguma coisa, alguma colite que está causando esse sangramento? Eu preciso muitas vezes descartar se tem alguma outra fonte de sangramento que não seja doença hemorroidária. E principalmente os pacientes acima de 45 anos, que tem história de câncer de colo retal, que tem uma história de dor abdominal associada, para eu pensar numa colite, alguma outra coisa. Mas, basicamente, o diagnóstico de doença hemorroidária ele é feito só com o exame físico em grande parte da imensa maioria das vezes. Não sei como é que é a tua experiência aí também, se às vezes você pode compartilhar um pouco com a gente, mas basicamente é isso, Eurípides. Mesmo, assim, do que você disse, eu acho legal frisar para o pessoal, né, que qualquer médico tem que saber avaliar, tem que saber fazer um toque retal, que isso não é da especialidade, né? Há quantas vezes já não chegou para você colonoscopia e escreveu lá, avaliar canal anal, mas a colonoscopia é feita para avaliar o canal anal, né? E quantas vezes você já recebe o paciente encaminhado, às vezes, de um outro especialista, de um colega médico, que nem examinou o paciente, entendeu? Doutor, você vai me examinar?
como? Ninguém faz o básico hoje em dia, que é você encostar as mãos no paciente, claro, deixando o paciente extremamente confortável, explicando a necessidade do exame, né? Porque realmente é um exame um pouco constrangedor, mas mostrar que a gente está ali só profissionalmente para poder focar no diagnóstico e no bem-estar do paciente. Mas muitas vezes o paciente chega para a gente sem ao menos ser examinado por outro profissional, né? Acho que você também vê isso bastante, né, Euripides? Com certeza. E tem um capítulo no meu livro que chama, meu livro chama Papo de Reto, que você queria saber sobre os anos, mas tinha vergonha de perguntar. Está indo para as livrarias grandes agora. Preciso ler esse livro ainda, hein? Vou te mandar de presente. Me lembra. Me manda o. Vou te mandar. Obrigado. E o capítulo chama assim, porque ele é baseado nas dúvidas dos pacientes nos meus 10 anos de consultório, vamos falar assim, né? Doutor, hemorroida vira câncer? Boa. Muitos pacientes chegam para a gente, né, achando que hemorroida pode virar câncer. Não, não vira câncer, tá? Hemorroida não tem o potencial de virar câncer. Mas muitas vezes eu preciso realmente ver se isso é uma doença hemorroidária, né? Nós temos alguns tipos de neoplasia do canal anal, por exemplo, que se confundem muito com hemorroida. Um deles é o melanoma anal, né? Eu acho que eu já tive casos de melanoma anal, acredito que você também, que, assim, muitas vezes o melanoma anal, que é o câncer anal, ele se parece muito com uma doença hemorroidária. E o paciente já chega para a gente num estágio extremamente avançado da doença porque pulou de médico para médico e encaminhado com hemorroida. E eu vou te falar um negócio, 100% dos pacientes que chegaram para a gente com neoplasia de canal anal, de melanoma, vieram encaminhados por doença hemorroidária, não por neoplasia. Então, realmente, a gente precisa descartar se não é nada além disso. Então, a hemorroida não vira câncer, mas a gente precisa descartar se é alguma outra possibilidade, algum outro diagnóstico junto com a doença hemorroidária também, né, Euripides? Acho que é importante frisar. Eu brinquei no final desse capítulo falando assim, que não vira câncer, mas pode salvar alguns pacientes de ter câncer. Excelente. Pode ter aquele machão que não iria de jeito nenhum, mas que o amigo dele virou e falou, cara, isso aí pode ser um câncer. No outro dia ele está no consultório, então está com a idade já para fazer prevenção de câncer de cólon, vai ganhar o colonoscopia. Né? Eu descubro um pólipo pré-maligno ali, pronto. Então, a hemorroida salvou ele de um câncer. Perfeito, exatamente, perfeita colocação. Salvou a pessoa e preveniu ela de ter algum câncer, né? Então, pronto. Então, você fechou o diagnóstico, tem variações de hemorroida, como é que faz? E todas são cirúrgicas? Quais que operam? Boa pergunta. Nós temos as hemorroidas externas e as hemorroidas internas. Essa é a primeira classificação que a gente tem que definir. E como é que a gente divide elas em internas ou externas? Através de uma linha pectínea, ali na região anal, que acima dela a gente caracteriza como hemorroidas internas, e abaixo dela, que é mais para fora do ânus, em direção à pele perianal, é hemorroida externa, né? E a hemorroida interna, que é acima da linha pectínea, a gente ainda reclassifica ela em alguns graus. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, tá bom? O grau 1 é o mais inicial, o grau 4 é o mais avançado. O grau 1, só para resumir, é aquele mamilo hemorroidário que é só num achado, num exame físico que você vai identificar, e o grau 4 é aquela hemorroida que sai para fora do canal anal e que ela não volta para dentro do canal anal de jeito nenhum, nem você empurrando ela para dentro, aquele mamilo hemorroidário ele volta para o canal anal. Então é uma hemorroida que ela é interna, mas ela fica para fora 24 horas e não tem maneira alguma da gente voltar lá para dentro. Em relação ao tratamento da doença hemorroidária, maioria é cirúrgico? Não, não é. A maioria é não cirúrgico. A gente vê muitas vezes a indicação cirúrgica de doença hemorroidária ser feita erroneamente, mas não, a maioria não é cirúrgica, tá bom? Minoria, na verdade, é cirúrgica. Acredito que 10%, 1 a cada 10 pacientes tem indicação de cirurgia, de cirurgia para doença hemorroidária. Quando que eu indico a cirurgia de doença hemorroidária? Eu digo geralmente nos graus um pouco mais avançados e quando o paciente se queixa muito de sangramento, de abaulamento, de inflamação, aquele paciente que tem tromboses repetitivas, que o sangramento já está causando uma anemia, que assim, doutor, estou no meu trabalho e está sangrando, é um paciente que se queixa bastante, tem sintomas regulares, né? Lembrar que antes da gente indicar uma cirurgia para o tratamento de doença hemorroidária, nós temos os tratamentos conservadores, né, Euripides? Nós temos a gente tem que mudar os fatores de risco para a doença hemorroidária, né?
Geralmente, a ingesta hídrica é adequada, uma alimentação balanceada que o paciente não precise fazer esforço evacuatório. Precisa lembrar assim, se eu tenho muito esforço evacuatório, então eu vou engurgitar muito a minha região anal, vou engurgitar esses coxins hemorroidários, e o risco de aumentar um grau de uma doença hemorroidária minha é muito grande. Então eu preciso fazer com que esse paciente, com essa paciente, não tenha esforço evacuatório. Como é que eu consigo isso? Através de uma dieta balanceada, rica em fibras principalmente, né? Rica em fibras, salada, verdura, frutas, e não só isso. Eu preciso ter uma alimentação completa, mas que também tenha fibras. A ingesta hídrica também, tá bom? Então, isso acho que é a base do tratamento da doença hemorroidária. Eu tenho alguns medicamentos via orais hoje em dia, os flebotônicos, né? A diosmina, a risperidina hoje em dia, que ajudam um pouco na diminuição dos sintomas do paciente, mas que não vai fazer com que o paciente fique curado, né? Eu também tenho a prateleira de tratamentos conservadores, que não são nem cirúrgicos nem medicamentosos via oral. Aí entra a famosa ligadura elástica, que é um procedimento fantástico, que trata quase todas as doenças hemorroidárias que a gente pode pegar no consultório. É um procedimento indolor, rápido, não precisa de anestesia. E o paciente faz o procedimento no consultório e vai embora 5 minutos depois para casa. Nós temos a escleroterapia, que é outra maneira de a gente tratar. Nós temos algumas outras possibilidades de tratamento também, tá? Então, respondendo, não, nem é todo paciente que precisa de tratamento cirúrgico. Minoria precisa, né? E hoje em dia nós temos diversas modalidades de tratamento cirúrgico para doença hemorroidária. Ótimo, ótimo. Na sua experiência, nós vamos chegar no PPH ainda, mas você faz a técnica aberta, você faz Milligan Morgan ou faz Ferguson? Quando o paciente tem indicação cirúrgica, quando vou optar pelo tratamento convencional, que são essas duas técnicas que você falou, que é a Ferguson, que é fechada, e a Milligan Morgan, que é aberta, não tem alteração nenhuma em relação à resposta delas, né, em relação à recidiva, tratamento, mas eu prefiro a técnica aberta, Milligan Morgan. Eu acho que o paciente que faz a técnica fechada, não sei, eu tenho essa impressão, a dor é muito maior no pós-operatório e os pontos abrem grande parte das vezes. Eu tenho essa impressão. As poucas vezes que eu fiz a técnica fechada, assim, não vou te falar que maioria, mas muitos abriram pontos e se queixaram de muita dor. E vale lembrar que que é uma das técnicas mais antigas para tratamento de doença hemorroidária, mas que ainda hoje é a melhor técnica, né? Com menos recidiva e melhor resposta a longo prazo para o paciente. A gente não pode deixar de citar isso, né? E você, Yuri, você tem feito... Quando você opta pelo tratamento convencional, você faz a técnica aberta, fechada? Milligan Morgan. É a melhor mesmo. Assim. Eu sou daquele estilo. Eu aprendi desse jeito, com os meus preceptores. Eles têm muito poucas complicações, então você acaba espelhando isso. Né? Não que a outra técnica, às vezes tem um colega que mais a outra técnica, tudo e prefere, mas eu sou como você. Eu prefiro a Milligan Morgan, sim. E uma coisa que nunca foi falado aqui no Papo de Reto, tá? Que é o grampeador, o PPH. Então, me explica um pouquinho as indicações e como que você explica para o leigo, como é que é feito o procedimento, para um leigo mesmo entender. Tá, vamos lá. PPH não vou falar que é um novo tratamento cirúrgico, porque ele já está no mercado há quase 20 anos, né? Mas ele ainda é pouco conhecido, né? Ele é uma opção de tratamento da doença hemorroidária cirúrgica, tá? Quando a gente define que o paciente vai para a cirurgia, ela é uma opção cirúrgica. A gente usa um grampeador circular, que ele vem com uma ogiva. As indicações desses pacientes são geralmente os graus 2 para 3, né? Os grau 4, isso para hemorroida interna, tá? Essas técnicas, elas não servem para doença hemorroidária externa, tá? Para doença hemorroidária externa. Muitas vezes a gente acaba tendo que fazer algum tratamento junto com esses outros tratamentos para poder tratar as externas. Mas grau 2, grau 3, quando o paciente tem um certo grau de prolapso, o PPH é excelente, um prolapso mucoso pequeno, tá? Tem que ser um prolapso pequeno. Então, é uma excelente indicação cirúrgica para doença hemorroidária grau 2 e grau 3, geralmente associado a algum grau de prolapso, ou também aqueles pacientes que já vêm para a gente, muitas vezes, falando que a técnica convencional ela dói bastante, né, Euripides? A gente não pode mentir.
O paciente se queixa de dor no pós-operatório. E esse grampeador, uma das vantagens dele é que a dor no pós-operatório é muito menor. Eu não faço cortes na região anal do paciente. Eu vou lá, passo o grampeador pela região anal, coloco a ogiva lá dentro e vou fechar. Esse grampeador ele já corta todo o excesso de mucosa da região anal, que é aquela mucosa que sai para fora quando o paciente faz esforço, né? E também ele faz uma mucosectomia associada a uma ligadura dos vasos terminais da artéria hemorroidária superior, né? Superficialmente, sim, não é igual à técnica convencional, mas ele também acaba fazendo um pouco né, da ligadura desses ramos terminais um pouco mais superficialmente. Em relação à resposta, ela tem um grau um pouco maior de recidiva comparado à técnica convencional que a gente estava falando, né? Mas ele ainda assim é uma excelente opção. O paciente geralmente às vezes pode ir embora no mesmo dia para casa ou no máximo um dia. Se queixa bem menos de dor. Às vezes pode ter um pouco de sangramento no pós-operatório, que a gente consegue tratar clinicamente. Só que também a gente tem que explicar para o paciente que essas técnicas, principalmente a PPH, elas vêm junto, elas complicam um pouco, mas quando complicam, as complicações delas são um pouco catastróficas. São um pouco mais graves do que as complicações da técnica convencional, que é aquela que a gente citou. As complicações da técnica convencional geralmente é mais um sangramento, né? E a gente muitas vezes vai lá, resolve conservadoramente, no máximo dá um pontinho ali e resolve. As complicações desse grampeamento, por menor que sejam, são raras, mas existem. E são complicações um pouco mais chatas da gente resolver, né? As fístulas, os abscessos, a sepse perianal, às vezes a gente tem um pouco de perfuração, pode fazer um retropneumoperitônio. Então as complicações são um pouco mais chatas e um pouco mais complexas. Mas desde que feitas em boas mãos, o nível de complicação cai bastante e a resposta dela é excelente a longo prazo também. Maravilha, maravilha. Eu vou tirar algumas dúvidas que já perguntaram para mim, tá? Os grampos ficam lá ou eles caem com o tempo? Boa. Os grampos, eles ficam escondidinhos lá. Você vai fazer como se fosse Você tira esse excesso de mucosa e grampeia mucosa com mucosa. Esses grampos vão ficar lá, como se fosse um grampeador que você vai grampear o intestino lá, e eles ficam eles podem ter uma reação inicialmente um pouco inflamatória, um pouco mais exacerbada, mas com o tempo o organismo vai se readequando a isso. Mas é um grampo que não traz nenhum prejuízo para o paciente, então não tem problema nenhum para o paciente ter esses grampos na região anal, tá? Como é que é a tua experiência aí? Você tem feito? Faz bastante? Não faz? Porque tem gente que não gosta de fazer, né? Eu sou dos que não gostam. Eu sou mais miligamorna mesmo. Se vai para o centro cirúrgico, é miligamorna. Uma outra dúvida que os pacientes têm muito, que já até me perguntaram, o paciente homossexual, que é passivo, tem Sim. algum risco ter um ali embaixo? Tem algum risco aqui? Desculpa, cortou. Ter aquele grampo ali embaixo, na hora que o parceiro vai penetrar? Existe. A gente tem que lembrar que pacientes pós-operatórios recentes de qualquer cirurgia hemorroidária, eles não podem, num certo tempo, praticar sexo anal receptivo, né? Isso tem que ficar claro. A curto prazo, sim, não pode ter penetração nenhuma, até porque pode machucar a pessoa que está envolvida junto com o receptor, né? Mas, assim, a longo prazo, esses grampos vão se escondendo e o risco é bem menor. A gente explica para o paciente que existem os riscos, que tem que ficar um pouquinho mais de tempo, que existem os riscos também, né? Mas a longo prazo não tem problema não. A fase aguda e semi-aguda está contraindicado, não precisa nem falar que não pode, né? Mas a longo prazo não vai ter nenhum problema não. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Maravilha, maravilha. Vamos passar para outra doença que o pessoal acha que nosso consultório é cheio de hemorroidas. Mas meu ponto de vista, na minha experiência, o carro-chefe é a fissura. Como é que você vê a fissura? Eu acho que eu vou ter que concordar com você. No meu consultório, na minha clínica privada, eu acho que eu atendo muito mais fissura do que doença hemorroidária. No SUS, não. No SUS parece que o encaminhamento é só de doença hemorroidária para mim, né? Hoje eu atendi no SUS, inclusive, 80% foi doença hemorroidária. Mas fissura anal é muito comum, extremamente comum. A gente vê muito no nosso consultório.
E é uma doença que incomoda muito o paciente, assim, tira a qualidade de vida do paciente enormemente, né? Impede o paciente de trabalhar, faz com que ele não tenha uma evacuação adequada, né? Tudo isso. Então, a gente tem bastante no nosso consultório, graças a Deus, e com boas respostas de tratamento. Então, só para iniciar, o que é a fissura anal? Nada mais é do que uma ulceração linear na região anal, né? Que dói bastante, é uma solução de continuidade, que dói bastante, causa muita dor, principal queixa é dor anal associada ao sangramento, né? Então, nem todo sangramento na região anal é doença hemorroidária, a fissura anal só sangra bastante, tá? E o paciente chega pra gente se queixando de dor anal associada ao sangramento. O diagnóstico também, que nem a gente falou da doença hemorroidária, exame físico, história, né? Fatores de riscos principais para a fissura anal. Geralmente fezes endurecidas, né? Também diarreicas pode ser fator de risco para isso, mas geralmente mais fezes endurecidas que vão causar um trauma na região anal e causar um cortezinho ali que não cicatriza. Uso de papel higiênico, lembrar que acho que não precisa, acho que vale a pena a gente frisar bastante isso. Nunca se higienize com papel higiênico, em hipótese alguma, que isso só machuca a região anal. Sexo anal é fator de risco para fissura anal também, né? Então, eu acho que, não sei se eu esqueci mais algum, mas são todos fatores de risco para fissura anal. E a fissura anal, nós classificamos ela também em aguda e em crônica. A partir do tempo também, geralmente 6 a 8 semanas aguda, abaixo disso, e acima disso a gente classifica ela como fissura crônica, né? Acho que é basicamente isso, uma introdução breve sobre a fissura anal, né? Ficou ótimo. Mas e aí? Aí eu vou. A mesma pergunta. É cirúrgico? Não é? Como é que a gente trata clinicamente? Perfeito. Assim, as fissuras anais, a grande parte que a gente pega são fissuras agudas, né? Que o tratamento ainda não pode ser cirúrgico. Você não pode indicar. Hoje eu atendi uma paciente que falou assim: o outro médico me indicou a cirurgia já na primeira consulta. Não, não é assim que funciona. Geralmente, o tratamento cirúrgico ele é mais guardado para os pacientes refratários ao tratamento clínico e pacientes que têm uma fissura crônica, que já tentamos outras alternativas e não conseguimos, né? Então, a fissura anal não é sempre cirúrgica. A gente precisa, novamente, tirar o fator causal. O que causou essa fissura? Foram as fezes endurecidas? Foi a constipação do paciente? É o paciente que tem as fezes endurecidas e toda vez vai lá e machuca a região anal? É o papel higiênico que ele vai lá e limpa toda vez e lacera a região anal? É o sexo anal que está causando isso? O que está causando isso? Eu preciso identificar a causa para poder ir na base e tratar a base. Aí vou tratar as fezes, vou tratar o fator causal desse paciente. Às vezes podem ser algumas doenças também, a gente não pode esquecer que há causas de algumas doenças que causam fissura anal. Geralmente a fissura anal ela fica ou anterior ou posterior, 90% das vezes. Quando eu tenho uma fissura anal que fica nas laterais da região anal, eu já tenho que pensar em algumas doenças. Sífilis, tuberculose, doença de Crohn, são algumas delas, né? E a gente começa o tratamento com medidas dietéticas, ingesta hídrica. A gente, se for uma fissura aguda, a gente pode já passar uma pomada, às vezes, um Proctil para aliviar um pouquinho. E se a gente vê que tem uma certa hipertonia, porque a fissura anal está abraçada com a hipertonia, que é aquele fechamento muito forte do ânus, que o paciente se incomoda bastante, a gente às vezes passa algumas pomadas que vão ajudar a relaxar essa musculatura anal e vão ajudar a cicatrização da região anal. Eu tentei tudo isso, às vezes troquei a primeira pomada não deu certo, não deu certo, aí sim eu vou indicar tratamento cirúrgico, mas é a minoria de todos que precisam de tratamento cirúrgico. Concordo plenamente, cumpriu todo o assunto, ficou bem explicadinho. E pelo que eu vejo, né, no consultório, o pessoal deve gostar muito de você. Você tem uma didática para explicar para o paciente leigo, né? Obrigado, Luiz. É importante na nossa área, né? Porque é uma área muito delicada, então a gente tem que saber como chegar no paciente, né? Exatamente. Vamos para o nosso último tema, que é a fístula. O que você me fala? Acho que antes de entrar em fístula, acho que eu só queria. Você me pediu, antes da gente fazer a live, estou tentando trazer algo de um pouquinho mais novo em relação a cada uma das patologias. Ótimo. Fissura anal, acho que a gente já falou de doença hemorroidária, a gente falou do PPH e poderia também falar do THD como outra técnica também, né? De fissura anal tem o Botox, que muita gente não sabe que existe, né?
O Botox, hoje em dia que todo mundo conhece para o rosto, para a estética, ele existe para fissura anal há anos, tá? É só você lembrar, o Botox, por que você coloca ele na região anal? Para dar um relaxamento da musculatura anal e uma paralisação da musculatura da região facial. No ânus é a mesma coisa. Se eu tenho um paciente que tem uma hipertonia anal, às vezes antes de eu indicar uma cirurgia, eu posso injetar Botox nesses pacientes com um índice de melhora relativamente considerável bom. Às vezes 50%, 70% dos pacientes que teriam uma indicação cirúrgica, só com a introdução do Botox, já assim, a gente consegue curar esse paciente e inibir uma indicação cirúrgica por enquanto. Então, da fissura anal, só saber que existe essa outra arma para a gente tratar a fissura anal e com boas respostas. Não é com poucas, com respostas ruins, não. Com boa resposta em relação a isso. Agora a gente pode ir para o próximo tema. Não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito. Não, é só a questão. Aonde é aplicado? Tem algum risco de incontinência se você aplicar no lugar errado? É uma incontinência que ela é momentânea? O que você me conta disso? Boa. Um dos tratamentos, vou responder de frente para trás, de trás para frente, tá? Um dos problemas do tratamento cirúrgico da fissura anal é incontinência anal, porque eu tenho um ânus muito forte e um dos tratamentos é a esfincterotomia lateral, né? O que eu faço? Eu vou lá e corto esse ânus, essa musculatura anal e abro esse músculo, separo ele. E o risco disso a longo prazo é que o paciente fique incontinente. O que é ele ficar incontinente? Ele não conseguir mais segurar as fezes, não conseguir mais segurar os gases. Então, esse risco existe. Então, a fissura, o Botox, muitas vezes ele inibe isso. Por quê? Porque o tempo de ação do Botox é passageiro. Geralmente 4 a 6 meses. Então, no começo, realmente, o paciente pode ter um pouco de incontinência, porque você vai lá, vai aplicar Botox no paciente e vai paralisar a musculatura anal dele. Depois, pode ficar um pouco incontinente no início, mas depois de 3, 4, 5 meses, esse efeito medicamentoso acabou e a continência volta. E não são todos os pacientes que têm incontinência, é uma parcela pequena da população que a gente injeta o Botox anal. Aonde é aplicado? Varia bastante de literatura para literatura, tá, Euripides? Muitas vezes, e grande imensa maioria da literatura, a gente aplica nas paredes laterais, tá? Tem literatura que fala que você pode aplicar no leito da fissura. Eu, particularmente, não gosto e acho que não é o melhor adequado, porque geralmente a fissura anal ela é posterior ou anterior, né? E a gente sabe que, principalmente anteriormente falando, a musculatura anal é mais frágil nessa região. Então, eu prefiro sempre ir lateralmente, que não tem erro. Eu coloco nos 2 quadrantes, em algumas ocasiões você pode colocar na borda também, sem problema nenhum. Uma dose bem pequena, de 20 a 40 unidades no total, mas já vi relatos também de doses bem mais aumentadas, tá bom? Excelente, ótimo. E vamos finalizar com a fístula, que não é tão comum, e você também deve conhecer muitos colegas que correm dela, que, não, vou te passar para um amigo meu, toma aqui, ele vai cuidar. Presente de grego, né? Grego, né? Então, o que você me conta da patologia? É extremamente curioso, porque quando eu vim para a Foz, o pessoal do aparelho digestivo, todos que me viram falaram assim, as fístulas agora vão para você. Então, realmente, eu acho que é a patologia orificial que todo mundo, assim, inclusive eu, né? E todos coloproctologistas olhem com um pouco mais de cuidado. O que é fístula anal, né? Fístula anal é nada mais do que uma comunicação entre a região anal e a região ali da pele. É um trajeto que acontece ali, né? Comunicando, que geralmente causa um pouco de saída de purge, secreção, às vezes um pouco de sangramento. O que causa essa fístula anal? Da onde que ela surge, né? Grande, imensa maioria das vezes, surge de um abscesso que o paciente teve na região perianal. Ah, doutor, cheguei, agora estou com esse negócio, tá babando na região anal, só que há 3, 4 meses atrás, há 2 meses atrás, eu tive um abscesso na região próxima do ânus, ali na nádega, e agora tô com isso que não para de vazar, uma mangueirinha que não para de vazar pus. Então, grande imensa maioria da origem da fístula é a origem criptogranular, que vem desse abscesso, né? Outras causas, doença inflamatória intestinal, trauma, a própria fissura pode virar uma fístula, né? Algumas doenças também podem causar isso, neoplasias podem causar fístulas. Então, grande imensa maioria das vezes vem de um abscesso, né? Então, e
e por que que geralmente as pessoas, os cirurgiões, os coloproctologistas, eles têm um pouco mais de respeito e medo da fístula, né? Porque geralmente essa comunicação de dentro do canal para a pele, ela atravessa a musculatura anal. Nós temos dois músculos principais na região anal, o esfíncter anal interno e, cobrindo ele, o esfíncter anal externo. E essa fístula, muitas vezes, ela atravessa os dois esfíncteres. Então, ela aqui, ó, ela atravessa os dois esfíncteres. E muitas vezes, para eu tratar essa fístula, eu vou precisar cortar esses dois músculos. Então, eu vou precisar tirar esse músculo daqui e tirar esse músculo daqui. Então, acaba cortando o músculo, que é o que segura a continência do ânus, né? Segurando para a gente não ter escape fecal enquanto a gente anda, enquanto a gente está sentado, enquanto a gente está fazendo uma academia. Então, esse é o grande receio, né? Do tratamento das fístulas, né? E hoje em dia nós temos diversas modalidades para o tratamento das fístulas e nós temos vários tipos de fístula, né? O diagnóstico dela também muitas vezes é só clínico, né? Só examinando, anoscopia, exame físico, mas ainda assim é uma doença que a gente sempre olha com bastante medo, bastante respeito, né? Verdade, verdade. E a cirurgia, você usa sedenho? Você gosta de usar? Como é que você aborda assim? Primeiro a gente tem que definir qual é o tipo de fístula que a gente está lidando. Nós temos alguns tipos de fístula, né? Nós temos principalmente 4 tipos de fístula. A interesfincteriana, a transesfincteriana, a supraesfincteriana e a extraesfincteriana. São os 4 tipos de fístula. A gente precisa ver se essa fístula está pegando toda a musculatura, os dois músculos, se ela está atravessando os dois músculos, se ela só atravessa um músculo, se ela é muito profunda, se ela é muito superficial, em que região desse músculo é, porque lembra que eu falei que a parede anterior, geralmente próxima à vagina, ali é um pouco mais frágil desses músculos que eu falei, ela está indo para a região anterior, ela é mais posterior. Qual que é o tamanho do trajeto dessa fístula? Essa fístula tem mais de um trajeto, porque nem sempre é um trajeto retinho, né, Euripides? Muitas vezes você tem um trajeto em V, você tem múltiplos trajetos, então às vezes não é sempre tão simples tratar uma fístula. Então, o sedenho, ele é uma excelente ferramenta. Eu basicamente faço em quase todos os pacientes que têm indicação de colocar o sedenho, muitas vezes para tratar, para ajudar nessa drenagem desse conteúdo pustulento que tem ali e também às vezes para preparar o paciente para um segundo momento. Porque o que acontece com o sedenho? Eu vou lá e coloco o sedenho na região anal, abraço ele e depois, geralmente, de 4, 6 semanas, eu vou avaliar esse paciente. Esse sedenho, com o tempo, ele vai cortando esse músculo que a gente citou e quando ele vai cortando, ele já vai cicatrizando também esse músculo. Então, o risco da gente ter incontinência nesses pacientes é muito grande. Tem pacientes que têm um trajeto fistuloso muito pequeno e muito superficial, que eu não preciso colocar o sedenho, que nada mais é do que um fio que passa ali, tá bom? Então, muitas vezes eu não preciso. Muitas vezes eu já consigo e trato essa fístula, faço o corte e está resolvido. Mas em algumas ocasiões, principalmente dessas fístulas um pouco mais complexas, que pegam um componente muscular um pouco maior, sedenho 100% das vezes, em grande parte, tá? E você, como é que você tem feito aí? As transesfincterianas, né, que pega o esfíncter externo, eu gosto bastante. Eu uso aquela lateralzinha da luva. Da luva, sim. Isso, passo e dou um ponto ali apertando. E quase sempre eu não preciso, porque ela vai afrouxando, quase sempre eu não preciso completar, né, com o tempo, voltando no consultório, às vezes já cai em casa mesmo, o paciente pela própria movimentação cai, mas faz a função dela, né? Me tira uma dúvida. Você faz lift aí? Para essas transesfincterianas? Não, você tem experiência, se tiver me Tenho, conta. eu tenho mais um leigo, como se fosse para um leigo, como é que é o lift? Tá. Eu tenho pouca experiência com lift, pouca experiência prática, mas eu estudo muito lift porque para mim é uma ferramenta fantástica de tratamento, principalmente para essas fístulas transesfincterianas que atravessam tanto o esfíncter interno e o esfíncter externo. Porque assim, essas técnicas que a gente está falando, a gente vai lá e corta o músculo até dar de cara com a fístula. Então eu vou cortar o músculo até ver a fístula lá e abrir o músculo que é redondo eu abrir ele. Com o lift, eu vou entre o músculo interno e externo, vou lá, abro um cortezinho na pele, vou dissecando e dou de cara com a mangueirinha. Então eu vou ver isso aqui, com o tubo, que é a fístula. Eu abri a fístula e dei de cara com ela. Aí eu vou lá, ligo ela aqui,
ligo ele aqui o trajeto e corto no meio. Então eu fechei o trajeto aqui e fechei o trajeto aqui. E aqui no meio eu corto. E depois eu tenho que tratar o orifício externo, né, drenar ele e tudo mais. Mas em relação à incontinência anal, as respostas são excelentes. Muito menos incontinência anal, às vezes um pouco mais de dificuldade de técnica cirúrgica, mas se a gente parar para ver, não é nada demais. A gente que opera, às vezes, em algumas coisas um pouco mais complexas. E principalmente nessa questão de incontinência anal, uma resposta extremamente grande, muito boa e com boas respostas. Os pacientes gostam bastante. Excelente. Tem um colega até que chama Rodrigo Barbosa, ele costuma fazer por laser. Você já viu essa técnica? Já, é a técnica de FILAC, né? Que você vai com laser, você entra com uma sondinha no trajeto fistuloso e vai queimando ele, né? Vai granulando ele. E isso faz com que aquele epitélio, que para você ter uma fista, você precisa ter tecido de epitelização, né? Você vai queimando todo esse epitélio, isso vai causando uma reação que vai fechando o trajeto e causando uma cicatrização. Aí não precisa fazer corte nenhum no paciente. Isso é extremamente bom. Ainda estão sendo muitos estudos a respeito disso. Vamos dizer que é meio novo, entre aspas, mas assim, quem faz a técnica tem falado muito bem, né? Porque as respostas em relação à dor, à recuperação, ao retorno ao trabalho, isso é excelente, né? E com boas respostas, pelo que os colegas têm falado também, né? Verdade. Maravilha, Mohamed. Foi, vamos dizer assim, né, com o termo, melhor que a encomenda, foi excelente mesmo, viu? Você tem uma didática muito boa, pode virar professor também, viu? E eu sempre peço para meus convidados livros que mudaram sua vida, da área, fora da área, o espaço é seu. Antes de mais nada, queria te agradecer, tá? Para mim, você é um cara que eu me espelho bastante. Todos os meus posts, as minhas redes sociais, eu me espelho bastante em você. Além de você ser um cara com extremo conteúdo, que sempre está aí educando a população, porque eu acho que para isso que a gente serve, para educar as pessoas, né? E você tem feito isso de maneira brilhante, tá bom, Eurício? Obrigado pelo convite, fico muito honrado de você destinar um pouco do seu tempo para nossa live hoje. Eu separei alguns livros aqui. Esse é um dos livros que... Tem um que eu não achei, eu acho que eu esqueci, na verdade, com uma colega lá em Ribeirão Preto e esqueci de pegar com ela. Mas, primeiro dos livros é esse aqui, 10% Humano. Eu não sei se você já leu esse livro. Esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico. Ele fala realmente que nós somos 10% humanos. Nós somos 90% micro-organismos e 10% células humanas. Nós, no nosso organismo, temos mais células de bactérias, de protozoários, de vírus, de parasitas, do que células humanas propriamente ditas. Então, ele fala um pouco da importância da correlação de você ter, de você tratar bem essas células que não são humanas, né? Da flora intestinal, da microbiota intestinal, de você estar alimentado. A Mariela Ameliante apareceu, tá com ela o livro que eu estava falando, né? Então ele fala disso, da importância da gente poder tratar bem esses micro-organismos em relação a ter uma resposta satisfatória e sadia para o nosso corpo. Tratando eles bem, eles ajudam muito mais do que trazem malefícios para a gente. Então esse é o primeiro livro, né? O segundo livro, na verdade, essa conexão aqui, conexão intestino-cérebro. Eu acho que também é uma área que você gosta bastante, né? Eu sou extremamente fã disso, eu estudo bastante, estou fazendo curso de modulação intestinal e estudo bastante isso, é um tema extremamente legal. Tem estudos saindo diariamente em relação a isso. Ele fala da conexão do nosso cérebro com o nosso intestino, né? O quanto a gente precisa ter o nosso intestino sadio para que a gente tenha um cérebro extremamente saudável. Você ter uma microbiota intestinal, que é aquele mundo de bactérias que a gente tem no nosso intestino saudável e equilibrado, a gente às vezes trata um paciente com ansiedade, trata um paciente com depressão, trata um paciente que tem alguma síndrome um pouco mais mais psiquiátrica do que outra coisa. E você tendo um intestino sadio, você tem todos os outros órgãos do teu corpo sadio, porque a gente sabe que o intestino é um órgão endócrino e imunológico também, né? Muitas células de defesa e muitas vezes a primeira barreira contra alguns micro-organismos é feita pelo intestino. Então, a gente tendo o intestino sadio, a gente tem todo o resto sadio. Esse é o segundo livro meu. Eu trouxe mais dois. Esse aqui, primeiro, Os Segredos de uma Mente Milionária, que eu acho que nós não sabemos cuidar da nossa parte financeira, né? E a gente deveria saber cuidar disso, porque a gente muitas vezes
é ultrapassado, às vezes gasta um pouquinho mais do que se deve com coisas que não tem. Isso ele ajuda você a ter um equilíbrio emocional, uma educação financeira. Eu acho que isso na verdade deveria ser aprendido, ensinado nas escolas, né, Eurípides? Isso é importantíssimo para a gente. E o quarto e último livro, que na verdade ele é um livro com pouco conteúdo, mas ele é com muitas mensagens. Ele é um livro para você ler 2, 3 páginas por dia, para sempre. Às vezes a gente no nosso dia a dia desanima um pouco, tem alguns percalços, tem algumas decepções no nosso dia a dia, as coisas não vão dando certo. E às vezes a gente precisa de uma mensagem, de uma palavra que às vezes dá um ânimo para a gente, que faça com que a gente continue tendo gana, porque é natural da gente às vezes dar uma decaída, isso é natural do ser humano. Então às vezes uma lembrança de algumas palavras são bem. Esse livro aqui, O Seja Foda, do Caio Carneiro, é um livro que eu já li ele umas 3 vezes e ele tem algumas mensagens, ele é feito assim de algumas mensagens curtas, só que te ajudam, assim. Aquele livro para você acordar e ler uma frase antes de ir trabalhar, antes de estudar, de trabalhar, que te dá um ânimo. Então, eu acho que é um livro que também eu sempre tento manter, porque ajuda a gente na nossa vida emocional aí também. Você separou alguma coisa pra gente? Não, não. Você lê um livro por semana, né, Eurípides? Isso. Tem Se fosse trazer... O pessoal que acompanhar vai ver um por semana. E o professor Diego, que é um amigo que faleceu agora, ele fala que você tem que ler 3 livros ao mesmo tempo, e rodando eles, né, os capítulos, que você treina o seu cérebro. E já tem estudos que falam que para demência, para Alzheimer, né, para prevenir, isso é excelente de fazer. Nosso tempo já está esgotado, né? Uma outra live, mas de qualquer forma, Mohamed, foi muito bom. Tá? Eu quero que você termine falando para o pessoal como que eles te encontram, seus projetos futuros, o espaço é seu. Tá. Eu trabalho aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, tá? Atendo também online, quem precisar eu atendo online. E eu tenho meu Instagram, que vocês podem estar seguindo, que é o @morrijazi. Lá tem um link que você clica no link, ele te joga direto para o WhatsApp da secretária e ela vai marcar uma consulta para você, tá bom? No Google também vocês me acham, digita lá coloproctologista Paraná, Foz do Iguaçu, me acham com facilidade. E no Facebook também, Mohamed Hijazi. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida e não quiser perguntar em público, vai lá. Acho que você também, muitas pessoas te perguntam a respeito disso. Eu tô apto a responder tudo que vocês precisarem, tá? Obrigado pelo teu tempo e extremamente agradecido. Você é uma máquina, você estava numa live, está fazendo uma live agora e vai para outra live agora. Então é uma máquina sem falar, né? Eu vou acompanhar a tua live também agora. Obrigado pelo teu tempo, viu? Gratidão, fica com Deus e vamos preparar lá para fazer o curso com a gente, viu? Bora, depois a gente combina isso aí. Um abraço, viu? Pessoal. Fica com Deus, um prazer, querido. Fica com Deus. Tchau, tchau.